O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons laranja e roxo como uma aquarela instável que poderia derreter a qualquer momento. Naquele mirante, Isadora focava seu olhar através da lente da câmera, capturando a beleza efêmera que a cercava. Isso era tudo o que ela fazia: registrar momentos. Afinal, viver doía. Certa vez, sua mãe disse que viver é sentir dor e alegria ao mesmo tempo. E Isadora ainda não tinha encontrado um jeito de colocar essas duas coisas em um mesmo quadro. Quando ela clicava, tudo ganhava uma certeza, uma permanência em sua vida turbulenta. Mas a vida era muito mais que imagens. E logo isso começaria a ficar claro. Camila, por sua vez, se aproximava sob a sombra de seus próprios medos. Ela estava prestes a embarcar em uma nova fase, um novo destino, mas um mundo sem raízes nunca sentiu como lar. As memórias eram uma bagagem insuportável que ela sempre optou por cortar antes de sair. Ao chegar, viu alguém como Isadora à distância e a curiosidade a puxou. Afinal, encontrar algo que não era parte de suas histórias vagantes sempre lhe pareceu uma forma de escapar da solidão. Isadora ajustou a lente de sua câmera e se concentrou nas cores do horizonte. Cada clique da obturadora ecoava como um grito em meio ao silêncio carregado de suas angústias. Até mesmo o pôr do sol, uma das maiores belezas da vida, lhe parecia triste. Ela sempre se sentiu como se estivesse captando a felicidade de outros, mas nunca a sua própria. A vida de uma fotógrafa não é um mar de rosas. É um campo de batalhas com ganhos temporários. Quando ela ouviu a aproximação de passos na trilha de pedras, seu olhar finalmente se desviou da cena. Camila chegou e, com isso, o ar ao redor se modificou. Com um simples oi e um sorriso bem ensaiado, ela atraía as atenções, mesmo a de Isadora, que estava tão perdida em seus próprios dilemas. Uma conexão silenciosa começou a se formar. Camila sentia, mesmo sem entender, que aquela era a última chance de deixar uma marca verdadeira em alguém antes de seguir viagem para longe. Isadora tinha 29 anos e uma carreira consolidada, mas era como se estivesse vivendo em uma bolha. Era conhecida por ser a artista que capturava a vida ao redor como ninguém, mas por trás das lentes, ela escondia seu verdadeiro eu. Sorria para os outros, mas dentro de sua mente os pensamentos eram uma tempestade. As memórias de sua infância, os sonhos não realizados e as relações superficiais a mantinham presa. Sorrir se tornava automático, mas quando a câmera não estava em suas mãos, a verdade a assolava. Por outro lado, seus amigos aplaudiam seu talento, mas não viam o preço que ela pagava, a incapacidade de viver plenamente. O pano de fundo de sua vida era carregado de momentos de solidão. Na adolescência, seus sentimentos foram sufocados sob críticas. Agora sua capacidade de amar e se conectar com os outros parecia ter sido apagada. O que ela não sabia era que em poucos minutos, sua vida poderia mudar de uma maneira que nunca imaginou. Isadora acordava cedo todos os dias, sendo despertada pela luz filtrada através da cortina e o cheiro do café fresco que seu pai fazia. Ele sempre a lembrava da importância de estar presente, de viver cada segundo como se fosse único. Mas aquela mensagem nunca realmente atravessou o coração de Isadora. Ela se vestia rapidamente, pegava sua câmera e saía, pronta para capturar o que o dia tinha a oferecer. O parque, as flores, as crianças brincando, tudo isso era mágico através de sua lente, mas só isso. Sem as lentes, tudo se tornava monótono. Sua rotina era um ciclo interminável de captura, edição e exposição. Cidade viva, mas Isadora perdida. À noite, ela se isolava em seu estúdio, cercada pelas fotografias dos outros. A solidão do lugar se tornava um reflexo de sua mente inquieta. Ela desejava se conectar de verdade. Mas o medo de ser decepcionada, de expor suas fragilidades, sempre a impediu. Após um dia comum de trabalho, Isadora se sentou na cama, sentindo o peso do que a vida ainda esperava dela. O seu trabalho estava prestes a ser apresentado numa exposição importante, mas atrasada na entrega de algumas suas obras, já vislumbrava a frustração de seus superiores. Um sentimento de ansiedade começou a crescer dentro dela. O que aconteceria se não agradasse? E se ninguém gostasse das suas fotografias? Essa pressão a fazia querer se esconder. Era só clicar e esperar o mundo avaliá-la com aprovação. Mas a cada momento que passava, a ideia de fracassar se tornava seu maior e mais perturbador parceiro.
Porém, a chance de descobrir algo novo além da fotografia, talvez uma amizade ou até mesmo um amor, estava na iminência de surgir. E quando menos esperasse, as maiores revelações poderiam vir na forma da conexão humana que ela tanto evitava. Na manhã do dia seguinte, a rotina tinha um ar diferente. Ao abrir o Instagram, Isadora viu que sua última postagem tinha recebido milhares de likes e comentários. Mas, em vez de felicidade, o que sentiu foi uma onda de desconforto e pânico. O que as pessoas estavam gostando, na verdade? Mais uma vez, o rosto feliz de uma estranha. E o que havia por trás disso? Uma mulher camuflada atrás de um sorriso. Suas mãos tremiam ao invés de estarem firmes como sempre estiveram com a câmera. Com um nó na garganta, ela começou a olhar as mensagens que a elogiavam. Linda fotografia! Você captura a alma do momento. E se tudo isso não fosse suficiente? E se ninguém visse a verdadeira Isadora? O próprio cenário começou a parecer um quadro em movimento, o qual temia perder a qualquer instante. Algo estava se movendo em seu interior e ela não conseguia mais se fazer de rocha. As coisas não eram simples e a frustração em não saber como reagir aumentava. Com seu coração pulsando rápido, Isadora decidiu pegar a câmera e sair para um lugar tranquilo. Enquanto caminhava pelo centro da cidade, o peso da expectativa se tornava sufocante. O frio que fazia não era apenas o do clima, era a pressão da vida. Poderia tudo ficar como sempre? Ou quem sabe, poderia algo mudar? A ideia de um encontro com Camila começou a ecoar em sua mente. Ela poderia simplesmente sair daquela bolha, deixar a câmera de lado e permitir-se sentir. Mas o pensamento lhe trouxe medo. Suas interações sempre eram superficiais, e quando alguém se mostrava intrigado ou interessado, havia um incômodo que urgia sua saída, como se a abordagem fossem os tentáculos de um monstro na água profunda. O medo de se revelar, de fazer conexões verdadeiras, começou a dominar suas emoções. O sol ainda brilhava e a cidade pulsava, mas tudo parecia distante como um espelho quebrado. No momento em que Isadora chegou ao mirante, o cenário a paralisou. Era como se a vida parasse de girar por um segundo. O céu ardente, as nuvens dançando e o mundo se sentiu vivo. Ao contrário da aflição que a acompanhava anteriormente, o instante se desdobrava em promessas e possibilidades. Com um movimento hesitante, levantou a câmera e, ao clicar, ouviu o som do obturador cortando o ar. Foi quando se virou e viu Camila, parada ao seu lado, admirando a mesma cena. O que na sua mente se tornou um instante de pânico, nos olhos de Camila ganhou um significado diferente. A mulher era um mistério, um enigma a ser desvendado, e talvez pela primeira vez, Isadora notou a beleza de vincular-se de verdade com alguém. Oi, você também está aqui para ver o pôr do sol? Camila disse, quebrando o silêncio entre elas com um sorriso que iluminou o mundo de Isadora. Sem saber o que dizer, Isadora apenas acenou afirmativamente com a cabeça. Algo aconteceu naquele momento. A conexão se tornou palpável. Elas começaram a conversar sobre a vida, as cores e a fotografia, e a vida de Isadora começou a parecer mais do que um ciclo repetido de momentos sem alma. Camila lhe contou que estava de passagem, mas que mesmo assim, cada nova cidade a fazia se sentir viva. Para Isadora, era como se ela falasse sobre liberdade. Quando Camila a incentivou a sair da sua zona de conforto e explorar lugares novos, Isadora sentiu seu coração palpitar. Foi a primeira vez que alguém revelou interesse pelo que a faz sentir viva, e isso fez sua ansiedade dissipar um pouco. Contudo, a alegria logo se misturou à angústia de saber que aquilo poderia ser apenas um instante. Após aquela conversa leve, Isadora voltou para casa com a cabeça repleta de pensamentos turbulentos. Como ela poderia se abrir para alguém tão especial se sua vida fosse feita de fotografias e não de relações profundas? Decidi que sensações eram diferentes de momentos e que não era necessário conectar as duas experiências. Ao colocar a câmera para carregar, ela tentou esquecer Camila, mas a imagem da moça que compartilhou suas paixões não saía da sua mente. Um leve sorriso apareceu no seu rosto, mas a consciência de que tinha apenas 2 dias antes da partida de Camila a trouxe de volta à realidade. Era tudo passageiro. Ao invés de lidar com suas emoções complexas, Isadora decidiu ignorá-las. Afinal, o que poderia surgir de um encontro efêmero? A cada tentativa de recapturar o filme da memória,
O sentimento de que precisava desse contato se tornava mais forte, mas a recusa a levar aquilo adiante a aprisionava. Nos dias seguintes, Isadora se entregou à sua rotina habitual. Ela foi trabalhar na exposição, mas sua mente não conseguia se desligar do evento no Mirante. As conversas de Camila ainda ecoavam nos seus ouvidos, e enquanto ela interagia com seus colegas, percebeu que estava se perdendo em um mar de rostos desconectados. Em meio ao trabalho, a chefe trouxe à tona a necessidade de melhorar a apresentação das fotos. Isadora, precisamos de algo mais impactante. O que você acha? A pressão aumentava porque, além da entrega do projeto, o pouco tempo até a partida de Camila pesava ainda mais. A sensação de vulnerabilidade a consumia, colocando um peso adicional em cima de sua necessidade de ser aceita. Laços artificiais cercavam sua vida enquanto a possibilidade de algo real se esvai. O coração de Isadora pulsava em ansiedade. O que mais ela poderia perder, além do vínculo que acabava de criar? A pressão foi se intensificando nas horas seguintes. A mente de Isadora era como um campo de batalha. De um lado, ela queria dizer a Camila como se sentia. Por outro, o medo de se expor a impedia de ser honesta. Será que teria coragem de abrir seu coração a alguém cuja vida estava prestes a mudar? E se aquela fosse a última vez que se vissem? Um mar de interrogações surgem, cada uma delas pulsando intensamente dentro dela. Conversas superficiais sempre foram seu forte, mas agora isso parecia pequeno, vazio. Ao ter um impulso de imprimir um retrato de sua vulnerabilidade, não obteve ajuda. Antes de mais nada, o que ela sabia sobre verdade e autenticidade? Ao olhar no reflexo da janela, Isadora viu uma estranha. Não tinha coragem para expressar o que sentia dentro. Cada passo que dava dentro daquela sua mente conflitante ecoava como num labirinto sem saída. Ela decidiu ir em busca de mais memórias, mais cliques, para evitar se sentir sincera e acabar por se partir entre suas duas realidades. O encontro na cafeteria. Isadora sentia o olhar de Camila como um feixe de luz. Mesmo em uma festinha qualquer, se sentiu mais em casa. Quando foi que eu encontrei alguém que me entende? Pensou. Elas falaram sobre arte, fotografia e a vida intensa que Camila levava. Ao fundo, o clamor da cidade flutuava como uma canção triste. No entanto, enquanto sorriam, um pensamento cruciante se instalou na mente de Isadora. Ela não poderia deixar Camila partir sem dizer tudo. A ideia da perda a feriu. Finalmente, ao fim da atividade, o desejo de se abrir brotou como uma flor tenra, e enquanto olhavam um ao outro nos olhos, as palavras saíram. Camila, eu. Mas antes que ela pudesse ouvir o que realmente queria, a insegurança tomou conta de seu ser, e ela hesitou. No lugar disso, preferiu mudar de assunto e sorrir como se tudo estivesse perfeito. A hipocrisia a machucou ainda mais. Uma prisão que ela mesma criou. Com cada conversa que tinham, mais difícil se tornava suportar a ideia da partida iminente de Camila. O tempo se esvai rapidamente, e Isadora se sentia como uma marionete em suas próprias emoções, lutando contra as cordas invisíveis do medo e da insegurança. Um dia, ao ver Camila olhando para uma de suas fotos expostas em uma galeria, o coração de Isadora disparou com a ideia de que poderia haver significado entre elas. Mas no mesmo instante sua mente gritou, "Ela vai embora!" A ansiedade subiu como uma onda, e em um impulso, Isadora a puxou para um canto mais tranquilo. Você não sabe como é estar presa entre o que sente e o que é sua vida real? Camila a olhou surpresa, mas a expressão dela tinha um toque de compreensão. Esse foi um dos momentos em que Isadora sentiu que precisava se abrir. Porém, o que dizer era como tentar pegar água nas mãos. Sempre escapava por entre os dedos. Entretanto, naquela noite, enquanto caminhavam pela cidade depois de um pequeno show de música ao vivo, Camila segurou a mão de Isadora e, sem aviso, simplesmente disse: "Talvez você deva viver mais e se arriscar ao invés de armazenar tudo apenas nas fotos." As palavras ressoavam como um sino em meio ao barulho da vida urbana. Aquela mão apertada parecia mais do que um gesto. Era um sinal de empatia, um vislumbre da conexão genuína. Isadora sentiu algo quente na barriga, um misto de esperança e temor. O que começou como uma amizade poderia ser muito mais. Mas, ao mesmo tempo,
a doçura do momento era ofuscada pela ironia do destino. Camila estava de partida, e Isadora sabia que essa vulnerabilidade poderia apenas intensificar a dor. Ao olharem nos olhos uma da outra, havia uma conexão, mas ao mesmo tempo, a vida real estava se aproximando como um trem desgovernado, trazendo à tona o receio de um novo rompimento. No dia seguinte, Isadora estava animada para capturar os momentos finais que passariam juntas. No entanto, ao entrar na cozinha, descobriu que sua mãe havia ligado para cobrar. O tom era de preocupação ainda mais do que o habitual. Os planos de Isadora para ter aqueles últimos momentos com Camila foram forçados a se transformar em proteção à preocupação familiar. Ao atender, uma tempestade de palavras invadiu a ligação. Seu pai estava doente, precisando de atenção e amor. A culpa a atingiu como uma onda. Ao desligar, sentiu a pressão de retornar para sua casa. O dilema era brutal. Deixar a conexão que havia plantado com Camila, ou a responsabilidade de ser a filha que prometeu estar à altura dos desafios familiares. Ela queria viver intensamente e sentir tudo que estivesse ao seu alcance. Mas o pânico começou a tomar conta, e as horas passaram como sombras pesadas. Nos dias seguintes, Isadora se via dividida entre atender a sua família e a urgência de permanecer ao lado de Camila. Ao olhar a própria fotografia, a ideia de perder uma ligação tão especial a deixou angustiada, enquanto ela tentava se distrair. Era ferir-se ao ter que escolher entre duas partes importantes de sua vida. Uma noite, no café que se tornara um abrigo para elas, Isadora finalmente respirou fundo e decidiu abrir o coração. Porém, ao olhar nos olhos dela, algo impede a sinceridade de sair. Camila sentiu o desvio e a pressão no olhar. Com a luta entre sentimentos intensos, veio a frase que cortou Isadora como um golpe. Às vezes, sigo em frente sem levar nada de vocês, só um rosto na lembrança. Aquilo foi duro e revelador, fazendo-a acreditar que havia algo mais que não estavam explorando. A tensão aumentou, mas no fundo havia um brilho que ainda permanecia. Seria a verdade finalmente revelada, ou apenas mais uma maneira de empurrar as emoções para longe? Ao final do encontro, com o pesar ainda a pairar entre elas, Camila falou sobre como as memórias estavam ligadas a imagens fugazes e o peso da vida que ela estava vivendo. Isadora sentiu um choque, como se tivesse recebido uma onda fria de realidade. Afinal, o que estava perdendo não era apenas uma conexão, mas a chance de se libertar do ciclo de não sentir. Camila, cheia de encantamento, quase estava prestes a se despedir, quando repentinamente um imprevisto ocorreu. Um grupo de amigos de Camila apareceu na esquina do café, rindo e chamando-a. Ela sussurrou: "Eu tenho que ir, eles estão aqui." A incerteza de se ver novamente pairou no ar. O que normalmente seria um adeus leve foi transformado em um golpe no peito. Com os amigos quase ao alcance, todos esperando, a possibilidade de um novo começo parecia se desvanecer, e Isadora compreendeu que a vida colocava um obstáculo em seu caminho. Poderia aquela história ser diferente? Na manhã seguinte, Isadora decidiu que não iria ficar só olhando, era hora de agir. Se Camila estava disposta a abrir seus braços para o mundo, quem era ela para segurar essas memórias de lado? Após ponderar a noite inteira, ela se preparou e saiu em busca de Camila, decidida a se arriscar e confessar o que sentia. Quando chegou ao hotel, seu coração batia tão forte que mal conseguia se concentrar nas palavras que viriam. Enquanto isso, Camila estava prestes a fazer as malas, envolvendo cada peça de sua história, pronta para partir. Mas antes que saísse, ela sentiu um leve toque em seu ombro e virou-se para encontrar Isadora ali, com os olhos brilhando de determinação. Sem saber o que esperar, as duas se encararam. O que no início era uma expressão de insegurança, logo se transformou em um turbilhão de emoções, e a tensão entre elas parecia palpável. O tempo para a partida parecia esticar, e a conexão se tornava mais forte. Contudo, logo após a troca de olhares, a expressão de Isadora se contorceu em vulnerabilidade. "Camila, eu não consigo..." O tormento de sua verdade a paralisou. Nesse instante, um dos amigos de Camila apareceu na porta do hall, chamando-a incansavelmente. A presença do amigo serviu como uma barreira inesperada. Isadora percebeu que mais uma vez a vida havia entrelaçado suas histórias,
dificultando a possibilidade de se abrir. O chamado fez com que Camila, indecisa, olhasse de um lado ao outro. Um pequeno dilema nasceu. A negação da vida que estava prestes a deixar o calendário se tornava real, e a culpa tomou conta do peito de Isadora. A conexão ainda estava viva, mas sob a pressão da sociedade e das vidas ativas, o que se formava ali parecia tão frágil. Isadora sentiu que tinha que agir rápido. Se algo não mudasse, essa conexão poderia se desvincular como uma folha ao vento. Isadora, sentindo a pressão do tempo se esgotando, se deu conta de que não poderia mais se esconder atrás da câmera e aceitou que a vida só acontece uma vez. Com lágrimas nos olhos, ela tomou coragem, mas o tempo estava correndo. Ao ouvir um barulho na entrada, Camila olhou mais uma vez para Isadora, mas a voz do amigo só aumentava a sua indecisão. Era um conflito esmagador, uma divisão interna. A coragem que antes a havia encorajado se tornará em desespero. Por favor, fique! O que mais podemos viver? As palavras soaram como um grito numa sala preenchida de expectativa. Assim, a atmosfera tornou-se pesada, como se o universo estivesse de alguma forma ouvindo. Era uma verdade que Isadora queria soltar, mas teria que enfrentar todas as incertezas. Não bastasse a pressão do amigo para que Camila fosse. Uma leve brisa movimentou as folhas na árvore próxima, quase como se a própria natureza quisesse sussurrar mais um não para ela. Sem pensar, Isadora lançou-se diretamente em direção a Camila e agarrou sua mão. Aproveitemos cada segundo! Uma impulsividade tomou conta, e a coragem transformada em força, sem espaço para hesitação. Camila ficou aturdida. Os amigos olharam espantados, sem entender a intensidade daquela cena. A conexão entre as duas se tornou repentina, carregada de conexão e desejo, mas também de temores profundos. Com lágrimas nos olhos, Isadora saltou para a emoção. Vamos tirar uma foto! E como se ao capturar o momento, criaria uma evidência de que tudo valia a pena. Camila a olhou com um misto de admiração e confusão, enquanto um dos amigos se adianta e fala: Vocês têm que ir, a van está aqui. O eco de suas palavras parecia determinado, mas a vontade de Isadora foi mais forte. Ela pegou a câmera e pediu para que Camila entrasse no quadro dela. As duas se posicionaram em frente à câmera em meio ao cenário vibrante de cores do lado de fora. Isadora, mesmo tão vulnerável, tentava esquecer a derrota e os sentimentos de que, após essa memória, teria que dizer adeus. Ao capturar a imagem, pelo menos guardaria algo, mesmo que efêmero. Mas naquela fração de segundo, a pressão interna e externa fez a lâmina do arrependimento cortar ainda mais. Assim que o flash disparou, um dos amigos não conseguiu conter a insatisfação nas palavras. Você tem certeza de que esse é o momento que deseja guardar? Era como se alguém tivesse tirado uma foto da sua essência despedaçada. A pergunta ficou no ar, necessária para ser ouvida, mas também dolorosa. O sorriso de Isadora se desfez de maneira sutil, pois sabia que para ela haveria consequências após aquele dia. Agora era um retrato de uma história que, quem sabe, poderia ter o potencial de ser um filme trágico ou algo muito além. Assim, quando Camila olhou mais uma vez nos olhos de Isadora, a conexão começou a se romper. Em um instante, todas as risadas se transformaram em ecos de uma sala vazia. Depois da foto, Camila não pôde ignorar a pergunta do amigo e a ansiedade começou a tomar conta da sala. O sorriso intenso que antes existiu se diluiu. O olhar de Camila, antes cheio de curiosidade, agora retinha uma mistura de certeza e medo. Estou indo embora agora, tenho que ir. As palavras dela cortaram Isadora como um fio de náufrago se cortando do lastro. Camila estava se distanciando, e Isadora começou a perceber que havia dado um passo à frente e um atrás, em um jogo que nunca jogou. As outras vozes soaram distantes e o cenário relaxante que deveria ser um voo de liberdade se tornava uma prisão. O que poderia ser um momento de celebração agora se tornava a dor que sempre temeu. O mundo lá fora estava gritando, mas ela se sentiu acuada, sozinha. Os flashes das câmeras estavam presentes, mas sob seus olhos a ilusão se desfez. Ao ver Camila sentando-se pela última vez, Isadora sentiu a urgência de alargar seu peito. Ela se aproximou na esperança de ainda conseguir algo, mas o tempo parecia não ser mais seu aliado. As palavras se amontoaram na ponta da língua. Por favor, ouça-me.
Isso não precisa acabar agora. Mas a vergonha pressionava suas costas como uma sombra pesada. O que era essa conexão, se Camila iria embora? Sem fé em si mesma, seu coração titubeou. Camila apertou os olhos e, sem mais delongas, pegou sua mala e se levantou. O tempo parecia estagnar. Uma pergunta passou pela cabeça de Isadora. E se a vida for feita de blocos temporários em vez de construções eternas? E nesse momento, as consequências se tornaram uma realidade crua. A dor de ver alguém partir, sem dizer tudo o que precisava dizer, se instalou profundamente. As lágrimas escorriam enquanto ela se questionava por que nunca se arriscou. Mas em um último gesto desesperado, Isadora puxou a câmera novamente e começou a clicar freneticamente. Clipes de memórias amontoadas, lentas, como se tudo ainda estivesse por vir, pensou. Camila olhou para o lado, enigmática, e por um breve momento seus olhares se cruzaram, como se um mundo de possibilidades ainda estivesse por trás daquela máquina prestes a se transformar em uma viagem sem volta. Naquele instante, Isadora quase acreditou que tudo ficaria bem. A fotografia e a conexão cravada em sua mente. A ilusão a envolveu e, enquanto Camila se afastava, ela gritou: "Uma última fotografia!" A esperança nas palavras dela ressoou como um apelo a um futuro invisível e inevitável. No entanto, o que estava por vir não era o calor de algo eterno, mas uma despedida dolorosa. A máquina clicou uma vez final e, nesse último segundo, a realidade a atingiu como um golpe. A verdade não era tão flexível e não havia garantia de continuidade. Ao finalmente pegar suas coisas, a incerteza de Camila se precipitou. Um último olhar para Isadora, enquanto a imensa profundidade da conexão era quase nomeada. No entanto, nunca antes se sentiram tão distantes. Quando a porta começou a se fechar, Camila olhou uma última vez e disse a frase que ressoou como um eco inolvidável. Às vezes, o único jeito de se viver é se deixar partir. As palavras ambivalentes ensaiadas em um momento exato diretamente no cerne da vulnerabilidade pareciam uma traição, mas é mesmo a dor que revela as verdades mais ferinas. Isadora experimentou a verdade de tudo o que não disse, transformando-se em um talismã para a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, era uma tesoura cortando um fio invisível. Com um último reflexo na câmera, a realidade a tomou. Cada clique era uma despedida do que poderia ser. À medida que a porta se fechava, a sensação de perda se intensificou em Isadora como uma tempestade que não cedia. O vazio que se instalou na sala não foi só resultado das palavras ditas, mas do peso das experiências que nunca foram vividas. Ao pressentir que o que tinha se apagava a cada segundo, a câmera tornou-se uma extensão de seu desespero. A lente abria um mundo de sentimentos e uma busca por significado. Por trás dos cliques, Isadora chorava. Camila havia ido embora, mas a vida continuava. No entanto, a dor da não conexão pairava no ar. Ela se sentia só, perdida em um labirinto de arrependimentos. Naquele momento, a dor pulsava porque viver é sentir a intensidade de tudo, mesmo da perda. Quando finalmente decidiu parar de clicar, percebeu que o retrato era do vazio, o eco da falta que ela mesma havia construído com o medo de amar. Durante dias, Isadora ficou imersa na escuridão. A conexão que foi frágil e de momentos intensos se desfizeram no ar. Olhando anotações em sua mesa, fotos sem sentido amontoavam-se. Sem conseguir pegar a câmera, ela vagava pela casa e, numa manhã fria, finalmente decidiu fazer algo a respeito. Ela precisava se abrir, mas as palavras a sufocavam. O mural de fotos se tornava um testemunho de seus medos não enfrentados, e, em um ato demonstrativo de desespero, ela desmontou a estrutura, caindo em um caos. As fotografias caíram ao chão como se fossem pedaços de seu próprio coração. O colapso a levou ao chão e cada parte dela se despedaçou. Chorar se tornou uma nova forma de viver, porque a vida de isolamento que a protegida tinha finalmente deixou que entrassem as emoções. Olhando para a tela do celular, o nome de Camila exibia uma mensagem não enviada, como um eco da vida que deixou escapar. O sentimento de falta a consumia, como se o mundo houvesse ameaçado sua história. Por que foi tão difícil permitir-se amar? Na noite em que o desespero a tomou, a ideia de suicídio se tornou o único pensamento que percorria por sua mente como um carbono em combustão.
A pressão absoluta de todas as escolhas que não fez mantinha Isadora se sentindo presa dentro da própria cabeça. Ao olhar mais uma vez para as fotos rasgadas no chão, finalmente soube que precisava desenhar um novo futuro para ocupar o vazio que Camila deixará. Entre lágrimas e uma determinação silenciosa, decidiu que havia algo a fazer. Era o momento de começar a escrever as cartas da vida. Não só aquelas de despedida, mas para se permitir expressar todo o amor e, mais importante, todo o eu que havia esquecido. Ao rasgar a página e começar a escrever, como se permitir sentir, cada palavra voava como sussurros carregados de esperanças. O vazio se tornaria palavras em uma carta, como um grito de liberdade. Uma parte dela sabia que o que desejava estava acima de um amor ou mesmo um rompimento. Era libertar-se do medo e do peso que sentia em prestar contas a todos. A vida tinha que continuar. Com a caneta em mãos, Isadora escreveu frases de amor, mas ao mesmo tempo, palavras de dor. Ao dar vida aos textos, um turbilhão de emoções tomou conta. Por um momento, a sensação pareceu ter se tornado uma luta interna. Todos os momentos com Camila, as conversas, os sorrisos e também a dor que tinha se formado se tornaram uma tempestade vibrante. Por que não me permiti isso antes? Era como se seu âmago estivesse gritando. O choro, tão denso, se misturava com sussurros, e entre eles vinha um pedido profundo de perdão a si mesma, por não ter se permitido fluir. O que restava não era apenas a liberdade de escolha. Era uma oportunidade de ser viva em seu ser. Num golpe de desespero e ação, ela começou a organizar suas fotografias. Não mais como um cenário, mas como um grito de busca por ser seu verdadeiro eu. Após dias de autodescoberta, Isadora estava em um parque, observando a vida se desenrolar ao seu redor. Um amigo chegou e a encontrou. Como você anda, Isadora? No momento em que a pergunta surgiu, o peso do que viveu também tomou um novo sentido. Sentindo a vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo o orgulho do que havia conquistado, ela se viu sendo sincera. O amigo a ouviu atentamente e ao final simplesmente disse: "Você não precisa ser perfeita, apenas seja você mesma." Essas palavras ressoam profundamente em sua mente. Foi um verdadeiro chamado. Decidida, pegou o celular e enviou uma mensagem a Camila. "Não poderia ter me apaixonado por você, mas explorar outras facetas minhas e espero que consiga ver." Ao olhar a resposta visando um reencontro, a realidade não se tornou mágica, mas pessoal. O que sucedeu foi mais do que uma conexão, era uma reconstrução de um ser que se afastou de si mesma. Uma revolução interna. Isso era autêntico. A partir desse momento, Isadora notou que cada foto não era apenas um pedaço de sua vida, mas uma representação de sua história. Ela percebeu que as fotografias que guardava com carinho eram um símbolo de uma nova maneira de ver o mundo. A gratidão por cada momento vivenciado, mesmo aqueles de dor. Ao retomar as fotografias e as cartas, decidiu transformá-las em um diário visual. A máquina que antes era sua ferramenta de prevenção se tornou um símbolo de liberdade. Isadora começou a se conectar com o mundo de novo, mas agora de forma mais profunda. Cada sorriso, cada lágrima, tudo se tornava uma obra viva. A fotografia mudava, e com isso sua perspectiva. Nunca mais seria apenas um registro, mas uma ferramenta para conectar, para sentir de verdade. E quando uma nova mensagem de Camila chegou, cheia de sua própria vulnerabilidade, o receio não foi mais um inimigo. Era um novo começo. Meses depois, a vida trouxe Camila de volta à cidade. O reencontro não foi alardeado. Apenas uma mensagem simples, um convite à cafeteria que tantas memórias carregava. Quando Isadora se preparou para este momento, ela era uma nova mulher. Ao entrar na cafeteria, a ansiedade a dominava, mas não mais por medo, mas por expectativa. Camila estava esperando por ela, e quando suas vistas se cruzaram, a expectativa tomou as rédeas da conversa. Tudo o que ocorreu era um reflexo de crescimento, da dor para a gratidão. Aceitar que a conexão era real e que, embora o passado tivesse sua carga, o futuro ainda guardava possibilidades. Juntas, curtiram aquele momento, não como uma escolha competitiva, mas como uma clareza nas escolhas. Ao terminar o dia, partiria novamente, mas agora com a certeza de que cada passagem poderia ser celebrada. Ainda havia história pela frente. No entanto, enquanto conversavam,
A cada sussurro, uma sombra do passado, de rejeição, se manifestou, e uma bolha de temor voltou a encher o espaço entre elas. Isadora tentava fazer o melhor de cada momento, mas o clamor do medo persistia. Que se Camila fosse embora novamente? O desejo de conexão e a vontade de proteger sua essência colidiram. Em uma onda de coragem, Isadora tomou a iniciativa. Camila, eu quero tentar novamente, mas preciso que saiba que não posso viver com medo. Aquela foi uma declaração poderosa. Camila baixou a cabeça, em um sinal de aceitação e um novo elo. Era o momento exato de reafirmar para si mesma o que precisava. O amor e o medo dançavam, mas o desejo pela autoconfiança iluminava como o sol. E foi assim que, ao longo do bate-papo, Camila disse: conversar com sua verdadeira essência me faz sentir viva, mas lembra que eu partiria ou que poderia nunca mais me ver? Aquilo a atingiu como uma flecha. A realidade da fragilidade pela qual construíram suas vidas voltou de uma forma que nenhuma disparidade poderia ter. Era um ciclo de renascimento pela dor, e Isadora se feriu ao perceber que poderia perder Camila novamente. O último dia foi um dilema. Se quisesse se arriscar, teria que estar disposta a se abrir totalmente, a dar de si. Ou poderia aquietar seus sentimentos e deixá-la partir com a mesma segurança que sempre fez. As questões reviraram sua mente e, sob o calor da paixão por criar vidas e novas histórias, a resposta chegaria. Em um momento de pura sinceridade, Isadora tomou a decisão de arriscar tudo. Quando Camila se despediu, com as malas na porta e um último olhar de esperança, Isadora não hesitou mais. Com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, ela deu um passo à frente e declarou: eu quero que você fique, para viver este momento e ver onde nos leva, sem medos e sem expectativas. Não podemos mais ser os que vivem no passado. O tempo parou, assim como a respiração de Camila. Por um instante, tudo parecia silenciar. A grandeza da decisão foi profunda, e a entrega emocional era verdadeiramente palpável. Camila hesitou, mas o amor ressoava com um impulso que já havia crescido. Era a última chance. E quando Camila a puxou para mais perto, os olhos dela brilharam com uma nova promessa. Era compreensível que o amor não fosse eterno, mas a conexão merecia a chance de florescer. A despedida poderia não ser a resposta, mas o recomeço. Quando as duas se encararam, a atmosfera se encheu, como mágica liberada ao redor. O medo do desconhecido havia se transformado, abrindo espaço para um amor genuíno, para experiências além da dor e do desconforto. Em um momento intenso, o que poderiam ter sido suspiros de incertezas se tornaram sussurros de vulnerabilidade e promessas. Camila, com expressão suave, tocou a mão de Isadora e disse: a vida é feita de momentos e as raízes estão onde decidimos plantá-las. Isso a fez refletir e o peso da transformação se fez presente. O que antes parecia um confronto se transformou em um ato de esperança sobre o que poderia se tornar. Mesmo diante ao precipício, Isadora percebeu que estava pronta para amar de verdade, mesmo que isso significasse aceitar o risco da dor. Uma liberdade se abria. Era a escolha de desvendar-se em modo inteiro. Então Isadora, como se sentisse que a vida estava ressoando em sua essência, se permitiu expor ainda mais. Tudo isso é novo para mim. As emoções, o amor, essa conexão. É tão apavorante, mas o que sinto por você é real. Camila a olhou com um gosto de incredulidade. A sinceridade da mensagem soou como poemas entrelaçados. O que Isadora tinha medido com medo se transformava em poesia. A ousadia de sentir a liberdade se tornou uma declaração corajosa. Naquele instante, tudo se fundiu em um único momento, como se o tempo e o espaço se dissipassem. No fundo, ambas sabiam que em cada palavra proferida há uma grande lição. Viver era arriscar, mas também exigir autenticidade. As inseguranças pairavam sob a luz do amor, e juntas elas se tornaram mais fortes. O risco agora era vivido como uma verdade, não como medo. À medida que os sussurros se intensificaram, algo simbólico mudou no ar. A pressão externa desapareceu, e o que estavam fazendo se tornava uma dança. Cada ínfima interação lançou luz na realidade de seus sentimentos, e quando Isadora se pôs a pensar, não houve mais insegurança. Elas se abriram para o estado emocional, armadas apenas com a coragem de serem vulneráveis.
Naquele instante, as feridas foram reveladas e se tornaram memórias que nem o silêncio poderia apagar. Camila finalmente fez uma declaração. Vamos construir algo, Isadora. Ainda há muitos momentos para serem vividos e entrelaçados. O alicerce da vida que pareciam gravar à distância chegou em forma de um novo futuro. Ao olharem nos olhos uma da outra, a conexão se solidificou mais uma vez. Com essa decisão poderosa, a história sobre segundos e fotos começou a mudar. Logo depois, ao saírem do café, o sol brilha com um calor surpreendente. O mundo lá fora continuava, cheio de vida e movimento, como se os amigos que se afastaram e as despedidas finalmente se tivessem tornado parte de um ciclo. A vida já não parecia tão complicada. Com os passos mais leves, caminharam pelas ruas enquanto substituíam palavras sólidas por risadas. Tudo o que parecia um destino desconhecido se transformava em emoções vibrantes. A indicação de um futuro aberto começou a se configurar à frente delas. Não havia mais medos, só sorrisos. E a imagem que sabiam que representariam se tornaria vibrante nas paredes dos corações. O que Isadora havia começado como algo efêmero, tornou-se um desejo profundo de criar memórias e sentimentos que valem a pena. O passado já não segurava influências nocivas, mas agora era a construção de um futuro vibrante e autêntico. Ao final do dia, já ao anoitecer, Isadora sentia que algo mudou completamente. Não eram apenas os cliques das fotos, mas havia algo maior que atravessou. Ao observar o céu estrelado, novas esperanças coabitavam com o velho sabia da dor. E quando Camila olhou para ela e a convidou a sonhar juntas, tudo se sentiu leve. Isadora finalmente compreendeu. Viver era um ato de liberdade. E mesmo que o amor viesse a passar, as conexões que elas criaram nunca deixariam de ser. Sentiram que não seria o fim, mas um capítulo. A vida expandia alguns horizontes que não estavam nos planos, mas ainda assim eram intensos. Cada passo, como mulheres corajosas, fazia parte de uma narrativa rica em momentos significativos. Se Camila partisse novamente pela primeira vez, Isadora não sentiria a dor da perda, mas a gratidão do que passou. Não só cada memória e gentileza superam o passado, mas estão gravadas em tecidos da realidade. Com a compreensão de que transitar entre momentos e memórias é como escrever capítulos para seu próprio livro, Isadora deixou todas as mágoas para trás. A vida era muito mais sobre as raízes que aceitava plantar em vez de partir. Com carinho e amor se dançavam à sua volta, tornando-se a essência da nova mulher que ela estava se tornando. Decidiu que suas fotos também contariam a seguinte história. Uma baseada na busca incessante por significado nas conexões, um desejo genuíno de dar e receber amor. No final, ela se permitiu libertar uma nova certeza. Não estava mais lá somente para capturar imagens, mas para viver a experiência toda. A vida se tornou um projeto e cada nova imagem seria uma dança na arte de viver. Isadora havia trilhado um caminho e levantado suas âncoras agora como um caminho de amor e visão renovada. As semanas seguintes foram repletas de mudanças. Isadora tornou-se parte de projetos artísticos e ajudou outros a vivenciarem suas histórias. Cada novo clique logo se tornou um ato de amor, e não apenas uma representação do efêmero. Nas conversas com Camila, estavam sempre abertas a discutir a ideia de um futuro onde se pudessem criar juntas. Desde que a conexão foi restabelecida, ambas aprenderam a si mesmas e as suas emoções a cada toque. O reencontro transformou os laços que criaram e o respeito pela jornada ao entrosar suas férias e FL Resume. Inovações em seus trabalhos artísticos exploraram novas formas de contar histórias, e a vida tornou-se um cofre repleto de novas promessas. O amor floresceu, e não se tratava mais de medos, mas da aceitação de quem realmente era. Um dia, enquanto caminhavam pelos mesmos lugares que marcaram a transição de suas histórias, Camila expressou: Isadora, às vezes as raízes mais profundas vêm das flores que deixamos nas areias do tempo. E ao ouvir aquilo, Isadora sorriu. Aprenderam a amarrar as histórias, a mesclar saudades e a ressignificar tudo o que enfrentaram. Em cada um dos silêncios, entre sorrisos e harmonias de palavras, elas encontraram o que era o amor verdadeiro, um desejo genuíno de permitir-se sentir, fazer acontecer e viver. E a vida, com suas nuances imperfeitas, se tornava mais do que um simples registro.
Era uma história vibrante, carregada de sensações, acontecimentos e a certeza de que a verdadeira arte da vida era saber que, às vezes, tudo que se precisava era de conectar e relembrar para sentir que ainda há muito para viver.